Presidente, queria mudar um pouco o assunto para falar do Supremo Tribunal Federal. O senhor, pela relevância nas rodas de política e judiciária em Brasília, é sempre um nome cotado. Então, eu queria ir direto ao ponto, saber se o senhor trabalha por essa indicação, a primeira que o presidente Lula irá fazer à corte no terceiro mandato. Olha, Bárbara, eu levo muito a sério uma frase de um grande homem público brasileiro, que foi presidente do Supremo, foi deputado, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ele diz que cargo de ministro do Supremo não se postula e nem se recusa. Queria devolver com uma provocação. O governo foi cobrado a uma equiparação de gênero na montagem ministerial. Quando a gente olha para o TCU, desde julho não tem nenhuma mulher e no Supremo também só se discute a indicação de uma mulher no entorno ali do Planalto na segunda vaga, que seria ali a troca da atual presidente Rosa Weber. Se o senhor trabalha, então, por alguma equiparação, o que o TCU também vem fazendo em relação a isso? Olha, eu acho que o movimento da sociedade que defende a maior participação de mulheres em posições de poder é um movimento extremamente importante, justo e legítimo. E acho que é preciso aumentar a quantidade de mulheres, não só no Supremo Tribunal Federal e no TCU, mas em todos os lugares, né? Veja que aqui nessa bancada a maioria é de mulher, o que já me faz cumprimentar a Vera pela composição. Então, ninguém pode ser contra aumentar a quantidade de mulheres em instituições importantes. Aliás, a juíza da Suprema Corte americana, Ruth Ginsburg, dizia o seguinte: ela foi perguntada numa palestra que participou se ela considerava 3 o número de mulheres proporcional na composição da Suprema Corte americana e qual seria o número razoável na cabeça dela. E ela disse, olha, vai ser justo quando todos os juízes da Suprema Corte forem mulheres, porque durante tantos séculos só homens sentaram nessas cadeiras. Então, se um dia chegar a ter só mulheres na Suprema Corte americana, nós teremos atingido. No caso do TCU, nós temos uma participação muito importante na fiscalização da administração pública. Então, eu, como corregedor, antes de assumir a presidência e agora como presidente do tribunal, eu tomei algumas iniciativas porque eu acredito muito em liderar pelo exemplo. Então, nós abrimos, por um lado, uma auditoria ampla na administração pública federal para examinar se os órgãos governamentais tinham uma política específica de combate ao assédio sexual. Existem estudos que mostram que o assédio sexual é uma das principais razões na inibição do progresso das mulheres nas carreiras. E nós sabemos também que isso causa impactos terríveis em política de recursos humanos. As pessoas tiram licenças porque se sentem constrangidas, adoecem, enfim. E os resultados foram entristecedores. Nós detectamos que pouquíssimas instituições no Brasil tinham uma política de combate ao assédio. No TCU, nós criamos, depois de um debate muito profundo, trouxemos instituições internacionais, vimos o exemplo do GAO lá dos Estados Unidos, que é o TCU americano, como eles fizeram. E, com isso, nós pretendemos liderar pelo exemplo. Uma outra questão, porque eu acho que isso é muito importante. De fato, nós, lá no TCU, temos uma dívida com as mulheres, né? Desde julho, nós não temos nenhuma mulher entre o colegiado de ministros. Isso, claro, não depende de nós, porque as indicações, ora são do Congresso, ora são da Presidência da República, mas, pelo menos no que me cabe fazer, eu posso dizer que hoje no TCU nós temos o maior número de mulheres em funções de direção e em funções estratégicas.